Boa noite, pessoal! Como vocês estão? Vou deixar vocês entrarem, esperar um pouquinho. Eu sou a Carol do marketing da Ordene, que está há mais de 19 anos no mercado, trazendo soluções em organização de todos os ambientes. Hoje nós teremos live com a Kalinka, que recentemente completou 10 anos como personal organizer. Vamos falar sobre 5 dicas imperdíveis para organizar o quarto das crianças. Tô vendo que a Kalinka já entrou, vamos convidar ela. Boa noite, pessoal. Vocês me ouvem bem? Como é que tá o áudio? Boa Oi! noite! Boa noite! Tudo bom, cá? É de cá pra cá, né? É de cá pra cá hoje. Tudo bem? Deixa eu levantar um Tudo pouquinho pra certo. depois eu ajeitar. Deixa eu Aí, só ó, ajeitar também. conseguirem me ver aqui. Isso aí. Tudo bem? Tudo bem, como é que você tá? Tô ótima. Uma live super especial aí de Dia das Crianças, né? Passando o Dia das Sim. Crianças, outubro é o mês das crianças. Então essa live tem muito assunto legal pra quem tem criança. Exatamente, para as mamães e para quem quer ser futura mamãe, né? Não, mas pra mamãe, pra titio, pra titia, pra avó, porque brinquedos todo mundo tem em qualquer lugar. Então, quando a criança vai pra casa da vovó, também tá cheio de brinquedo, cheio de coisinha pra organizar, né? Verdade. E olha, se tem, né? Vai aquela mochilinha acompanha junto com os brinquedos. Com os brinquedos selecionados. Exatamente. Então, eu tava falando pro pessoal que a gente vai dar 5 dicas imperdíveis, né, para organizar o quarto das crianças. E eu queria que antes tu te apresentasse um pouquinho pro pessoal. Tá bom, então. Primeiro, eu queria agradecer o convite da Carol aqui para estar aqui na Ordene, né? É uma marca que eu amo muito, que eu gosto pra caramba. Tem 1000 coisinhas para acompanhar todo o desenvolvimento das crianças, desde a parte da fase do bebê até as crianças maiores. Né? Na parte de segurança, na parte de organização também é muito legal. Eu sou Kalinka Carvalho. Como a Carol disse, eu completei 10 anos de carreira em julho deste ano, né? Eu trabalho como personal organizer desde 2010. Hoje também sou mamãe da Laís, que tem 2 aninhos de idade. Então, além de personal organizer, baby organizer, também tenho a experiência de mãe para trazer para vocês. Então, é legal que eu vou dar todas as informações importantes aqui nessas 5 dicas que eu vou dar para vocês. Sim, né? Tudo que as mamães precisam saber com a expertise da mamãe. E é engraçado falar, vamos dar uma introduçãozinha. Quando você, antes de você ser mãe, você sabe a parte técnica, sabe como atuar. Mas se tornando mãe, ficou uma experiência mais afetiva mesmo. Eu consegui entender a teoria e colocar em prática. Isso é muito legal também. Eu sei que aí a gente vai ter várias mamães, pessoas que não são mamães, mas que querem organizar os brinquedos dos sobrinhos, dos filhos, dos netos. Porque criança nunca falta na família, né? É verdade. Eu não sou mãe ainda, mas eu tenho a minha afilhada e o meu sobrinho, que ela tem 5 e ele tem 1. Então, é uma fase bem gostosa, é fase de descoberta, então é bem legal. Sim. E cá, além de ser mãe, além de ser personal organizer, eu também sou uma estudiosa do método Montessori, que é uma metodologia de ensino. Então, é muito legal porque eu pude juntar todas as minhas habilidades como organizer, como mãe e também como estudiosa em educação. Então, as técnicas que a gente vai trazer aqui, as dicas, vão além só de organizar. Elas vão também incentivar a organização nos filhos, nos sobrinhos, nos netos. Isso é uma coisa importante, porque a gente fala em bagunça, a gente lembra logo de criança, tal, mas a criança também precisa ser incentivada a se organizar. Então, aqui essas dicas também vão te ajudar a tornar seu filho mais organizado e tornar isso mais divertido, não tão chato, né? E eu acho muito legal o método Montessori, porque ele estimula a criança, né, a se desenvolver, não com o adulto o tempo todo com ela, mas ela mesma ter essa liberdade. O principal do método Montessori é a autonomia. É a criança ter autonomia. E é muito legal porque tem muitos produtinhos da Ordene que fazem a criança ter essa autonomia. E aí eu vou mostrar aqui alguns para vocês. Se a gente pudesse, a gente mostrava tudo, a gente fazia né? Ficava horas mostrando. Eu vou mostrar algumas coisinhas aqui, mas é legal para todo mundo perceber e usar a técnica aí na casa com que vocês estiverem em casa também. Exatamente. Então vamos começar? Nossa primeira dica? Eu primeiro vou te apresentar uma pessoa que vai comigo, tá bom? Tá bom. Essa aqui é a Kalinquinha. É a minha mascote. Ela faz parte do meu trabalho quando eu vou fazer organização de brinquedos com as crianças. Porque ela ajuda, né? Tem a Kalinka e a Kalinquinha. Porque a Kalinka, ela é adulta, né? Não é legal fazer a gente brincar de organizar com um adulto, né? Então, a Kalinquinha sempre vai para ajudar. Então, ela vai trazer a primeira dica. O que é a primeira dica que a gente tem que fazer? É sempre incentivar, sentar com a criança
a separar os brinquedos, ver o que ela não brinca, o que ela não, que se tá quebrado. A gente sabe que as crianças recebem muitos brinquedos, sejam dos avós, nos aniversários. Então, é muito importante esse incentivo. Então, a primeira dica é sempre sentar com a criança, independentemente da idade. A partir dos 3 anos, 2,5, 3 anos, ela já consegue saber o que ela quer e o que ela não quer. Ela já tem essa autonomia. E perguntar para ela, ó, esse brinquedo, faz tempo que você não brinca com ela, você ainda quer? Isso é uma coisa muito importante de sentar com a criança e conversar. O que eu vejo muito, tem pais que falam assim, ah, esse brinquedo é velho, já está na hora de descartar. Mas é necessário se perguntar para a criança, porque existe uma coisa que a gente chama de brinquedo afetivo. Sabe aquela boneca quebrada, sem braço, rabiscada, que a criança ama? Você fala, ah, esse brinquedo velho, você joga fora, você está jogando um sentimento, você está jogando esse vínculo que a criança criou com o brinquedo. Então, por isso que é importante, quando você for fazer esse processo de retirar brinquedos para colocar novos brinquedos, é importante que você incentive sempre, e a gente dá como indicação, sempre fazer próximo do Dia das Crianças, próximo do Natal, aniversário, porque a gente sabe que vai receber mais brinquedos, sentar com a criança e realmente falar, olha, esse brinquedo tá quebrado, você ainda brinca? Ah, esse brinquedo já não é mais para sua idade, né? Você já tá grandinho. Isso é o primeiro passo. Então, é você separar esses brinquedos, ou material, ou roupas. Então, isso não acontece só com os brinquedos. Roupas que não servem mais também mostra para a criança, olha, essa roupa não cabe mais, tá apertadinho. Tirar as coisas da criança sem ela estar nesse envolvimento é o primeiro passo para você envolvê-la na organização e também ter autonomia. Isso é uma coisa muito importante. Sabe que você comentando sobre isso era exatamente o que a minha mãe fazia comigo quando eu era pequena. Ela pegava, eu tinha aquele baú, aquele cesto de brinquedos, assim, ela tombava tudo e falava, ó, vamos escolher o que fica e o que vai para doação. A gente fazia exatamente isso. Mas aí mais uma dica para quem vai fazer isso. Não faça disso uma coisa assim, você vai tirar as suas coisas. Não, faça disso uma brincadeira. Então, ó, agora a gente vai brincar de separar os itens que vão para outro amiguinho, para alguém que precisa. Então, é uma dica muito importante você fazer esse processo seja divertido para a criança. Coloca uma música, brinca com ela, pega o brinquedo, dança, vê se ela quer ou não quer, pede para ela escolher entre um ou outro, fazer esse descarte que a gente fala que na organização acontece, esse desapego, de uma forma mais divertida. Então, use bonequinhos lúdicos para fazer. A Calinquinha sempre aparece para falar, ih, esse brinquedo já não é mais a sua cara, tá na hora de desapegar. Faz dessa forma mais divertida e lúdica para que a criança realmente sinta esse processo e não pense. Você já ouviu assim, a gente sempre ouve desde criança, vai arrumar seu quarto. Isso sempre foi um castigo, né? Exato. Então as pessoas carregam muito disso, Ká, que arrumar o quarto, organizar o quarto é ruim, é chato. É ruim, é pesado. Então, é importante desde criança incentivar que não é chato. É importante fazer esse processo porque vão vir brinquedos novos, vão vir roupas novas, sapatos novos, materiais novos e as fases das crianças vão desenvolvendo. Então isso é uma dica muito importante. E essa só é a primeira dica que a gente está dando. Exatamente. E a gente estava falando sobre fazer essa separação com as crianças, né? Como é que você acha que é a melhor maneira? A gente pega e coloca tudo e vamos ver o que você tem? Ou a gente pega por pedacinhos, assim, de... Então, para não tornar chato, é importante que você... aí vai dependendo do volume de brinquedos que você tem. Quem for fazer a primeira vez, geralmente tem muito mais brinquedo depois que isso já virar um hábito, né? É importante você já repara quais são os brinquedos favoritos das crianças, aquelas que ela não larga. Então, esses brinquedos já são os que você já vai deixar separado, porque a gente já sabe que ela já tem um apego. Aqueles que geralmente faz tempo que você não vê lá brincando, você traz. Esse brinquedo aqui, você pode ir fazendo isso pouquinho por dia. Isso vai depender muito do tipo. A gente sabe que cada criança tem personalidade. Isso é importante a gente respeitar. Tem as crianças que são mais ativas. E talvez não consigam fazer um processo tão comprido de ficar o dia inteiro organizando brinquedo. Então, você pode fazer, dividi-los durante a semana. Já tem aquelas que gostam. A minha, por exemplo, a minha pequenininha, ela é virginiana. Então, ela já gosta de colocar... Ela gosta de... Então, o processo acontece um pouquinho mais rápido. Mas vai depender muito do perfil da criança, do pai entender e até da disponibilidade do pai de fazer essa organização, né? Então, pode ser um pouquinho por dia, na hora de brincar. Vamos separar agora 2 jogos. Qual brinquedo que você vai tirar? Porque vai vir um jogo novo. Então, estimular isso aos pouquinhos. A gente diz que não pode ser muito radical, porque senão isso acaba... A gente acaba tendo um susto. Então, se fizer de pouquinho, eu acho que é o mais recomendado. E como é que você recomenda para aquelas crianças que já são muito apegadas? Porque tem crianças que mesmo que não brinquem, que na hora que mostra, ela fala, mas eu gosto, sabe? E aí a mãe fica tipo com a sensação de,
poxa, eu não quero jogar fora, né, o brinquedo do meu filho. É engraçado você falar isso, porque toda vez que eu faço o processo com a criança, é o contrário. Não é a criança que não quer desapegar, é o pai. É engraçado, porque a gente acha que as crianças são apegadas. Mas quando você, por exemplo, quando eu sento com a Kalinquinha, com a criança, eu fico impressionada com o desapego delas, porque elas realmente, elas criam essa coisa. Não, tia, esse eu brinco. Às vezes a boneca tá sem cabeça, mas tia, esse é o meu favorito. Sim. E aí, às vezes, o pai tem aquele brinquedo eletrônico que pagou muito caro por brinquedo e ela fala assim, tia, esse eu não gosto. E o pai, não, imagina, você brinca o tempo inteiro. Então, é legal a gente ter o pai e a criança de um comum acordo. Pode ser que tenham brinquedos que na hora ela vai falar assim, eu quero. Mas aí você vê que ela não vai brincar e não brinca não tempo, deixa guardadinho e aí aos poucos você vai vendo que não vai fazer mais parte da fase. Mas não ser obrigado. Se ela gosta, se ela falou que quer, é importante respeitar a opinião da criança. Isso é muito importante. O método Montessori fala que a criança é que não é em você. Imagine você gosta de uma coisa muito legal e alguém vai lá e joga fora. Não é chato? Então, a gente tem que respeitar, né? Respeitar a personalidade, né? E às vezes a gente impõe essas coisas pra criança. A gente fala assim, ela gosta desse brinquedo e ela não gosta, mas você fala que ela gosta. Isso é muito comum. O pai falar que o brinquedo ela usa tal, e na verdade ela não usa. Então, quando eu vou fazer organização infantil, eu sento com a criança, porque a gente tá no quarto da criança, e quem vai me falar o que gosta e que não gosta, o que brinca e que não brinca, é ela. Porque a gente conta com o apoio dos pais para continuar este processo. Sim. Então, a gente tem que sempre pensar nisso. Os pais são sempre os mais apegados. A Betânia tá falando, mas é engraçado, né? E aí, isso mostra, ela tá falando aqui, né? São apegados, os filhos ficam inseguros. Às vezes, o apego é por causa do modo de ensino mesmo que o pai. Então, se o pai já é muito apegado, talvez a criança seja mais apegada. Aí é legal conversar com o pai para ver o que realmente, né? Se é ele que tá mais apegado ou se é a criança. Olha aí como a gente descobre várias coisas só organizando o quarto. Aliás, a gente tá falando, eu confesso que sou bem apegada mesmo. A mamãe é mais apegada que é natural. Às vezes, por exemplo, eu adoro as bonecas da minha filha. Tem uma boneca que eu gosto da boneca. Então é importante, né, que ela saiba disso. E aí eu falo assim, não, posso brincar com a sua boneca? Quando eu fui pegar a minha boneca, e aí ela ficou brava, porque eu peguei a mamãe dela. Essa aqui é a mamãe, né? Ela fica com a cadeira da mamãe. Eu falei assim, empresta a mamãe pra mamãe fazer uma live. Ela ficou super triste, começou a chorar, tadinha. Ela gosta, porque ela vai dormir, ela dorme com a mamãe, ela leva a mamãe. Quando eu não tô, ela anda com a mamãe. Então é engraçado isso. Que amor, ela tem um vínculo ali. Mas essa boneca eu usava muito antes, né? De eu ter a minha filha. Então, quando ela nasceu, eu dei pra ela a boneca, mas eu uso também com os meus clientes. Mas quando eu não estou, ela tá sob os cuidados do meu marido, ela pega a boneca e se sente com a mãe. Então, isso é legal também. Então isso é ótimo. Isso são os brinquedos afetivos. Às vezes, ela gosta de brincar com o cabelo da boneca. Ela arranca a cabeça da boneca e fica só com a cabeça da boneca. São brinquedos que fazem os estímulos da criança. Então, a gente às vezes acha que um brinquedo quebrado pode ser descartado. Mas é preciso ver se ele não existe esse vínculo. Para não descartar algo que a criança realmente brinque. A Mônica é a minha mãe. Ela diz, às vezes as crianças querem guardar a embalagem do chocolatado. As crianças preferem embalagem. Você já viu? Quando você dá um presente para uma criança, geralmente ela abre e ela vai brincar com a caixa, com a embalagem. São os estímulos, né? Então, assim, é muito legal dar o brinquedo para a criança, para que ela abra a embalagem, ela saiba que aquilo está vindo de novo. Então, isso também são estímulos que a gente está dando. Ela abre, muitas vezes ela deixa o brinquedo de lado e vai brincar com a embalagem, o lacinho colorido, para depois ir vendo. E aí é a hora que você tira o pacote e joga no lixo. Sabe, o que eu acho engraçado? Que quando eu era pequena, eu gostava de guardar os potinhos de acute pra brincar. Mas olha que engraçado, assim, agora na quarentena a gente fez muitas atividades com coisas que a gente faz de reciclagem. Caixa de ovo, copinho plástico. Às vezes a gente acha que dar muito brinquedo para estimular a criança é o mais natural. O próprio método Montessori, ele explica que brinquedos de madeira, brinquedos de estímulos visuais são bem melhores. Então, às vezes a gente usa fita colorida. Atividades para elas lúdicas, coisas para que elas possam tocar, para que elas possam mexer. Às vezes é muito mais para desenvolver a criança do que o próprio brinquedo, aquele eletrônico que mexe sozinho, que brinca sozinho. O método Montessori traz isso muito, né? De você usar o que você já tem. As panelas, os potes. As crianças adoram brincar de pote. O meu sobrinho, ele é apaixonado por panela. Ele ama uma panela. Minha filha gosta de guardar as caixas de embalagem dos brinquedos. Muitas vezes, as embalagens dos brinquedos têm o quê? Referências. Ou seja, crianças brincando. Então, existe essa coisa de, na hora dela ver a caixa, ela vê a amiguinha lá brincando, né? Na caixinha. Geralmente tem ela brincando já com a bonequinha. Então,
É importante, mas a gente tem que ter o certo limite. A gente não vai guardar todas as caixas dos brinquedos. A gente tem que ver também o espaço que a gente tem e tal. Mas respeitar a opinião dela. Então, no começo, na hora de abrir, deixa ela brincar com a caixa. Ela vai cansar uma hora e a caixa não vai fazer sentido. Às vezes vai rasgar, vai fazer esse estímulo e tal, para depois você jogar a caixa fora, tá bom? Mas respeita esse momento dela ter o momento com a caixa, porque isso é super normal em todas as crianças. E isso leva a gente para a segunda dica, que é... É importante que os brinquedos estejam sempre à mão das crianças. O que é estar à mão? Existem muitos... eu, como aplico o método Montessori, sempre fiz o quarto da minha filha, tudo na altura dela, para que ela possa ser acessível. Então, isso é uma parte muito importante, que é os brinquedos que ela brinca têm que estar acessíveis para ela. Ela não precisa falar, mamãe, quero aquele brinquedo. Mamãe... Deixa, pode ser uma prateleira simples, pode ser uma caixinha. E aí, ó, eu adoro isso daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Olha que legal. São maravilhosos, né? Isso aqui, cara, é demais. Por quê? Você pode deixar isso no chão, né? Com várias peças de brinquedos favoritos dela organizado. Isso aqui eu coloquei até material escolar, ó. Coloquei, dá pra você separar os materiais escolares, ó. Sim. Dá pra colocar bastante, de tudo um pouco. E olha que legal, você coloca. Então, o que é legal? O método Montessori, ele usa muito bandejas pra você brincar. Então, por exemplo, tem um brinquedo aqui favorito dela, ela tira, vai brincar com esse brinquedo, seja de montar, seja de fazer. Terminou, ela coloca no lugar, na prateleirinha de novo. Aí, olha que legal, fica tudo organizadinho. Eles podem criar vários empilhamentos, né? Eles têm várias opções, então você pode setorizar até por empilhamentos. Né? Não, a gente pode brincar só com os brinquedinhos de montar, só com os bonequinhos, só com as pecinhas de montar, material escolar. Então, dependendo da idade do seu filho, seja bebê ou seja já maior, dá pra usar isso daqui. Isso aqui serve também para organizar sapato pra gente que é adulto, né, cara? Mas a principal coisa de empilhar, eu acho incrível pra criança. Por quê? Vira realmente um organizador de brinquedos na altura dela. Então, de repente, você pode fazer vários nichos e ela tem autonomia de pegar o brinquedo. Isso é muito importante. Brinquedos na altura das crianças tem que estar à mão para que ela pegue, brinque. Por quê? Na hora que terminar a brincadeira, ela tem que ser estimulada a colocar de volta. E isso você já está estimulando a organização desde criança. Se ela começa, é super normal, gente. Casa com criança é casa bagunçada, é casa com brinquedo no chão. E é normal, não se sinta ocupado se você está cheio de brinquedos no chão, tá? Isso é super normal. O pessoal acha que casa de organizer, por exemplo, é tudo no lugar. Se você tem criança, as coisas voltam para o lugar rapidamente. Mas você tem que deixar explorar, usar a criatividade, joga no chão e vê o que é, e mistura os brinquedos e tal. Mas é engraçado que se você estimula a criança desde pequena, ela já começa a ter atitudes. Se ela vê que eu peguei aqui e tem um lugar certo para eu devolver meu brinquedo, ela vai saber. O que acontece em muitas casas é que o próprio pai não estipula, os próprios pais não estipulam um lugar para ela devolver. Então os brinquedos ficam sem casa, então ficam espalhados pela casa. Então, para a organização de brinquedos, não devemos ser rígidos. Isso é uma super dica. Então, as caixas que a Ordene tem de monte, aí a gente vai mostrar algumas variedades aqui, são muito mais práticas para você organizar o brinquedo e não ficar com aquela coisa. Não vou separar pecinha por pecinha. Estipule categorias maiores. Dependendo do nível da criança, a idade da criança, agora ela já tem um discernimento maior, eu já posso separar em pecinhas menores. Mas no começo são caixas com vários brinquedos. Os bebês, principalmente, né? Quando você é bebê, você dá uma caixa com vários brinquedos misturados para poder estimular também ele a explorar. Isso é explorar, é descobrir. Então, isso é muito legal. Eu trouxe aqui uma caixa da nossa Radical Color, eu trouxe ela na cor cristal. Chegou aqui para mim a cor azul, ó. Olha que legal. Ai, linda essa cor. E isso é interessante. Então, assim, brinquedos à mão. Então, isso é muito importante. E aí, ó, o que a gente consegue fazer? Consegue que a criança pegue, e aí eu já vou para a dica 3. A preferência das caixas, que nem a Ká falou, é, por exemplo, aqui, por exemplo, são vários brinquedos misturados e eu não quero que fique feio, né? Que às vezes fica meio incomoda e tal. Então, usa as cores. E é legal que a Color é muito legal que tem várias cores. Então, você pode estimular a criança que na caixa azul, ela pode organizar, por exemplo, ursinhos de pelúcia. Na caixa rosa, ela organiza pecinhas de montar. Na outra caixa, então, você usa das cores, que a gente chama de color code, para a criança estimular, porque ela ainda não sabe muita separação. Exatamente. É tipo uma simbologia para a criança poder entender o que vai em cada
o que vai em cada caixinha. E é uma forma mais simples de estimular a organização. Você não começa com assim, ó, você tem que colocar aqui isso, isso. Não. Olha, a caixa azul é brincadeira. A gente só vai colocar bichinhos de pelúcia. Na caixa vermelha, a gente vai colocar as bonecas. E por aí vai. Então, você usa da cola, né? As colors, né? As cores, para deixar muito mais divertida a brincadeira de separar. Isso é muito legal. Isso. E nessa linha a gente tem a cor menta também e a cereja, que dá tanto para quarto de menina, quanto para quarto de menina, quanto para os dois, porque eles se complementam, né? São cores muito bonitas. E eu acho assim, criança é tudo colorido. Eles estão aprendendo cores, eles estão estimulando. E a cor é um estímulo muito grande para eles. Então, não necessariamente a azul eu preciso usar para menina. Eu posso colocar lá azul para menina e saber que ela guarda. Então, é exatamente. E a outra que eu também amo, essas aqui são as minhas favoritas. Ai, Abel. Elas são transparentes, você consegue ver o que tem dentro, mas ela tem, né, esse fosco, o que não deixa tão evidente. Então, né, o brinquedo não fica transparente. Ele não salta aos olhos, né? A cor vem primeiro. E aí você consegue empilhar vários. Aqui, por exemplo, eu coloquei. Quem são os meus amiguinhos aqui? Vamos ver os amiguinhos, ó. Quem apareceu aqui, ó. O Patati e o Patatá. E eu gosto, porque às vezes eu separo os brinquedos dela nessas caixas e fica muito legal. Eu sou a favor muito, e isso você vai perceber em muitas personagens organizadas, das caixas transparentes. Essa aqui, por exemplo, é uma caixa de sapato. Eu tenho uma aqui também. Olha lá. Mas olha que legal. Eu coloquei as pecinhas dela. Então eu posso. E aí, dependendo do número de coisas que você for usar, você pode ir empilhando, né? Ó. Sim, elas são empilhadas. Ela tem esse rebaixo, né? Assim, ó. E uma das coisas principais que eu sempre friso é que ela tem uma ventilação, ó. Exatamente. Isso é importante. Porque o pessoal fala assim, vou fechar em caixa e não tem ventilação, pode mofar. Elas respiram. Elas não são de sapato mais. Pra mim, não eram sapatos. Viraram organizadores multiuso. Você guarda o que você quiser e pra brincar. Imagina, uma caixinha dessa dá pra você guardar pecinhas de quebra-cabeça, dá pra você organizar Legos, dá pra você organizar bastante coisa. E aqui a gente tá falando muito de brinquedo também, né? Sim. Mas a gente tem, por exemplo, sapatinhos, meinhas. Essas caixas, elas viram organizadores para nichos muito legais na organização. Olha que legal. E elas têm vários tamanhos diferenciados. Ela tem mini, pequena, média, grande. Ela tem pra bota, que é bem grandona, que dá pra colocar vários tipos de coisas, né? Dá pra colocar um boneco maior, um jogo de tabuleiro. Então, olha que legal. Aí você pode separar desde roupinhas até coisas. Então, assim, a dica 3 é tentar usar cestos, né? Caixas, caixas, sejam transparentes ou coloridas, para organizar. Porque aí você não denomina muito específico e a criança consegue organizar e começar a ter esse hábito, né? Isso é muito importante. Uma outra coisa que eu até fiz, eu trouxe uma menorzinha da minha favorita, que é a Bela. Porque isso aqui eu, por exemplo, coloquei lápis, né? Mas você pode colocar, eu coloquei um adesivo, para vocês verem, com o nome da Laís. Mas você pode, por exemplo, nessas caixas transparentes, para a criança saber o que é, uma foto de uma boneca, uma foto de um carrinho, uma foto de um ursinho. Porque ela olha a imagem, ela sabe que naquela caixa ela guarda os ursinhos. Então você pode usar tanto as cores como imagens para estimular a organização. Então isso é uma coisa bem legal de se falar. E aí uma das dicas também é a dica 4, para que você consiga realmente fazer com que a criança saiba que ela tem que devolver para aquele lugar. Porque se você nem tem isso, ela não vai saber onde ela vai colocar. E é super importante para as crianças que estão em fase de alfabetização, né? Porque elas ainda não sabem ler. Então, se a gente coloca ali escrito bonecas, elas não vão saber. Mas tendo um símbolozinho, elas já, se tiver uma estrelinha, elas sabem que é uma boneca, que é para colocar boneca, sabe? A gente volta pro método Montessori, né? O quarto Montessori, ele é feito para a criança poder brincar com coisas baixas para criança. Às vezes a gente arruma uns brinquedos para nós adultos. A gente coloca em prateleiras altas, a gente tranca. Então, assim, o que estiver no armário em lugares altos, a criança não está utilizando. Então, esses brinquedos são brinquedos que só usa esporadicamente, que você só usa quando estiver brincando com você. Mas deixe brinquedos que a criança possa acessar na altura dela, para que ela possa pegar, colocar no lugar. Então, não adianta nada você ter um armário enorme, cheio de brinquedos, lotados. E isso é uma coisa muito legal do método Montessori, que ele explica para ter que o mais menos é mais. Exatamente por causa disso. Não adianta ter muitos brinquedos que a criança acaba não brincando com nada. Então, a gente recomenda o rodízio de brinquedos. Ou seja, aí vem a Ordene de novo para ajudar a gente. Pega essas caixas, guarda os brinquedos que ela não está brincando naquela fase,
guarda ela no armário. Ela não vai brincar, ela vai brincar com aqueles que ela tá à mão. Passou umas 2, 3 semanas, pega aqueles brinquedos na caixa, troca. A criança vai achar que é brinquedo novo. Isso é muito legal. Então, você fazer esse rodízio é muito interessante. É muito legal. E eu acho bem legal também a gente utilizar esses tipos de cestinhos, sabe? A gente deixar na estantezinha ou na mesinha delas à mão, assim, fazendo esse rodízio de brinquedos, né? A gente tem diferentes cores que a gente pode fazer esse estímulo. A gente tem cristal, rosé, nuvem. Então a gente essa azulzinha é muito bonitinha. É linda, né? A gente tem também a preta. Eu tenho aqui a rosinha. Na verdade, eu uso esses cestinhos para organizar as minhas canetinhas coloridas no meu escritório, tá? Mas lembra que eu falei que o método Montessori fala das caixinhas? Então, quando você separa os brinquedos por tipo nas cestinhas, fica mais fácil da criança pegar, brincou, jogou no chão, fez a festa, põe na cestinha de novo e coloca ali na prateleira. Vocês também têm as prateleiras, né? Que dá pra gente montar um espacinho de brinquedo para as crianças. Exatamente. Tem as prateleirinhas, coloca as caixinhas coloridas. Isso é muito legal. Tá muito, né, o pessoal agora tá com todas as crianças em casa. Então, montar um espaço para que a criança possa brincar, possa estudar, é tendência. E a Ordene tem, além dos gaveteiros, né, para colocar as coisas, também tem as prateleiras. Então, você consegue montar um espacinho organizado, que seja da altura da criança, a prateleira baixinha, para que ela consiga colocar, e vai ficar perfeito. Você pode ter uma estante de 5 prateleiras e deixá-la com 4, por exemplo. Colocar 2 pequenininhas, né? Uma do lado da outra. Você monta do jeito que você quiser, né? Que é a mesma ideia que a gente tem aqui com esse daqui, que é o encaixado. Dá pra fazer com prateleira, com esses cestinhos coloridos. Então, vocês estão vendo que a Ordene tem tudo que você precisa para organizar o espacinho? Tem tudo que você imaginar. E aí a gente fala de brinquedo, a gente fala de material escolar, que tá todo mundo estudando de casa. Essas cestinhas também são legais para organizar meinha, cuequinha, tudo. Eu trouxe, por exemplo, até uma colmeia. Minha filha tá no desfraude. E aí a gente comprou calcinhas. E ela organiza essas calcinhas. É muito legal. Ai, que linda! Eu até te mandei uma foto, cara, dela organizando. É muito legal. Eu tenho até. Deixa eu mostrar aqui. Você consegue compartilhar. Olha aí, gente, olha que bonitinha. Ela mesma organizando as calcinhas dela. Então isso é muito legal. Sim. Isso mostra. Colmeias assim também. Então. Dá pra organizar meia, calcinha, sapatinho. Os sapatinhos dela eu organizo nessa maiorzinha, né? E vou colocando os parzinhos. Então, a gente tá fazendo a organização do quarto para que fique bonito e funcional. Aí, ó, ela com cestinhos, colocando um em cada um. Olha que legal. Muito bonitinho. Então, dá pra estimular, ó, tá vendo? As cestinhas, com tipos de brinquedo. Eu coloquei os eletrônicos num, as panelinhas no outro. E ela gosta de empilhar. É muito engraçado. Sim, aqui tem as bonequinhas. Olha lá. A Bela empilhadinha, coloquei a bonequinha para ficar cuidando das bonecas dela. Ela mesmo monta as partes dela. Então é muito legal a gente estimular isso. Também organiza. Olha lá. Minha filha de 6 anos também organiza gaveta. É importante estimular, né, Carol? Não tem jeito, tem que estimular mesmo. E a gente, né, como adulto, é responsável por fazer esse estímulo nas crianças, né? Porque a gente tem que entender que ela tem mais brinquedos, que ela tem mais lápis, canetas, papéis, que nós temos que deixar à mão para poder desenvolver isso nas crianças, né? Então vem a parte da gente, primeiramente, né? A gente vai revisando as dicas, né? Então, se a gente tiver muito excesso de brinquedo, é importante que a gente retire esses brinquedos, né? Para que não fique tanta coisa. Deixe na altura da mão, determine espaços para que ela possa brincar e voltar, deixe na altura da mão. Isso é super importante para a criança. Senão, ela sente que ela não faz parte da família. Quando uma criança chega na família, ela precisa entrar na rotina da família, na organização da família, em tudo. E não é porque ela é criança que ela não tem capacidade ou pode fazer. Então, às vezes, a gente restringe muito. Ela ainda é muito pequenininha para saber dessas coisas. Não. É aí que está a fase de estímulo para que ela seja um adulto mais organizado, que ela aprenda algumas coisas. É muito interessante. Estou pedindo dicas para brinquedos de adultos. A gente estava falando sobre as caixas de sapato, que também dá para colocar. Isso, exatamente. Essas aqui são as melhores. A gente está falando de brinquedos. Jogos, né? Geralmente os jogos a gente guarda, deixa nas caixas deles mesmo. E a gente coloca em prateleiras, porque a gente vê o nome do jogo e fica mais fácil a gente pegar e usar. Sim. É engraçado eu falar de brinquedos de adulto. Aqui em casa eu tenho, né, os brinquedos da minha filha, mas tem os brinquedos do meu marido, que ele gosta de action figures. Então isso também é legal. Vários brinquedinhos, bonequinhos. Sim, vários.
Exatamente. Personagens. Então, é importante que você ou coloque na prateleira visível, quando é coleções, principalmente, isso é muito legal, quando é coleções você colocar em prateleiras visíveis, né? Mas se for coisinhas que são mais afetivas, tal, guarda nas caixinhas. Essas caixas de sapato que são excelentes para você guardar. Às vezes tem recordação, até para você ver, né? Ela é transparente, ó, você consegue fazer, tipo, colocar várias as figurinhas aqui, né? Os personagens, empilhar aí vira tipo como se fosse uma prateleira e tá protegido do pó. É que brinquedo, às vezes tu tem um jogo de tabuleiro há tanto tempo que a caixa começa a rasgar, ou molhou, alguma coisa assim, dá pra substituir, né? E as pecinhas a gente pode colocar na Bel pequenininha que você mostrou ali, dá pra colocar as pecinhas. Até a cola, né? Você tem uma cola que ela é mais comprida, né? Que sim, é de 65. E aí é legal. O que é interessante, por exemplo, o que dá o conforto visual para a organização? Caixas parecidas. Então, você pode comprar várias caixas da cola e aí colocar lá uma etiquetinha com o nome do jogo para você perceber e fica tudo organizadinho. Visualmente, isso vai ficar mais agradável para os olhos. Faço eu coloquei tudo em caixa grande, é um problema. Provavelmente depende do que você está guardando. O que você está guardando nessas caixas? Não é tudo errado. A gente está dando aqui algumas dicas de peças pequenas, mas isso tudo vai dependendo do espaço que você tem para armazenar e para você encontrar com facilidade. Exato. Então, isso é legal. Ó, aqui eles têm furinhos, ó. Então, respira as peças. Aqui eu guardei, por exemplo, pecinhas de EVA. Que ela tá montando tipo um tapetinho. Então, e é legal que ela consegue, com um puxadorzinho, aqui, ó, gente, abrir sozinha, brincar e colocar. Lógico que às vezes ela não consegue colocar tudo de volta, aí ela me chama pra brincar com ela. Sim. Ela brincando com a mamãe de guardar. Isso é uma coisa que eu estimulo desde criança também. E para os meus clientes que são crianças, a Kalinquinha sempre vai lá, ó, vamos ajudar a Kalinquinha a ajudar. Porque se você quer ganhar brinquedos novos, você precisa ter espaço para receber esses brinquedos. Assim como nós, adultos. Se queremos comprar roupas novas, precisamos também dar uma desapegada ali nas velhinhas, nas que não servem mais. Para a criança é a mesma coisa. Então, a gente está estimulando esse processo, que é importante, está sempre sendo feito, com a criança. Quebra-cabeças, como fazemos? Então, aí vai depender muito do tamanho. Porque tem aqueles que são as pecinhas muito pequenininhas, né? E tem as pecinhas maiores. Dependendo do volume, tem gente que coleciona, né, muitos quebra-cabeças e tal. Então, essa que a gente falou da color, que ela não é... Você não tem nenhuma color aí, né? Eu tenho mais fininhas. Eu tenho essa grandona. Ela é menor, ela é aqui. Você consegue organizar menorzinho. Ou essas menorzinhas aqui, ó. Você pode organizar um quebra-cabeça por... Tá? É legal. A grandona aqui. Mas... a gente pode guardar várias belas pequenininhas daqui dentro. Dentro, exatamente. Dá pra fazer... Às vezes você vai guardar todos os quebra-cabeças, porque aí vai depender do volume de material que você tem. Isso é bem legal. Mas ali a gente pode setorizar, colocar tudo que é quebra-cabeça, vou botar aqui dentro. Quando eu pegar, eu sei que ali tem quebra-cabeça. Ou jogos de tabuleiro, jogos em geral. Né? Então, é importante, estamos falando aí de mofo, dessas coisas é muito importante cuidado com os brinquedos também. Evitar a umidade. Então, geralmente, quando você vê que o brinquedo tá úmido, não guarda na caixa, espera ele secar para depois guardar. O que acontece muito é que as crianças começam a brincar com água, depois coloca na boca, tal. Então, é importante você sempre higienizar os brinquedos, seja com álcool líquido ou seja lavando mesmo e deixando para secar. Então, são dicas de limpeza importantes com os brinquedos, né? Então, isso é importante também ter. Material escolar, também verificar se não tem ponta quebrada, se não tá quebrado, se não vai machucar a criança, se tem folhas amassadas, porque às vezes a gente deixa as crianças e aí você vai revisar o material e tem muito material ali que não tá mais para usar e tá guardando e tá ocupando espaço. Então, essa recorrência de você verificar o material é muito importante, que é a primeira dica que a gente deu para vocês. Sempre tá olhando e sempre tá fazendo essa revisão. Pô, não tem regra, né, Cá? Vou fazer isso todo mês. Não, vê aí qual é o fluxo, né, que você quer fazer. Coloca no seu para você, né? Vou fazer uma vez por semana? Ah, legal. Vou fazer uma vez por mês? Legal. Vê aí o fluxo, porque cada família tem a sua dinâmica. Sim, ali a gente tá perguntando, aguardei na caixa todos os móveis e bonequinhas da casinha de boneca. Eu fiz errado? Ficaria melhor deixá-los na casinha? Ficaria melhor deixá-los na casinha? Não. Aí vai depender... Depende de qual que é a idade da criança. O que é legal? Eu, por exemplo, tenho uma casinha de boneca. Eu deixo os móveizinhos dentro da casinha pra minha filha brincar. Eu não guardei porque eu deixei pra que ela brinque. Então vai depender muito do que se ela brinca com essas casinhas. Se é
frequentemente ela não brinca, tudo bem deixar numa caixinha. Mas ela tem que conseguir pegar essa caixinha para poder brincar, senão fica guardado e ela não brinca. Então, não existe errado na organização, existe aquilo que funciona. A gente aqui está dando dicas de coisas que fazem incentivar a organização e ficar mais fácil para vocês. A gente sabe que os pais, muitas vezes, têm que organizar os brinquedos, né? Mas eles têm que começar a também dar essa responsabilidade para os filhos. Eu, inclusive, eu tenho umas dúvidas de algumas mães aqui que eu anotei pra gente deixar pro final. Legal. Sobre organização em geral, assim, do quarto, tá? Tá, eu vou dar, então, a última dica, que é a quinta dica, que a gente já comentou um pouquinho, que é o uso das prateleiras para organizar e tal. E também... E dos ganchos. Os ganchos, ó, chegou aqui também. Esses ganchos são muito legais, porque eles não machucam, o acabamento é muito legal, né, Cá? Eu tenho aqui, ó, eu tenho esse tipo de gancho também, que a gente pode colocar na porta. Aqui, ó, Esse pode colocar gostei, mochilas. Aqui, ó, sabe o que eu gostei desse daqui? Porque, por exemplo, eu tenho uma pequenininha, então eu consigo colocar ele mais baixo, para que ela tire a mochilinha dela e ela consiga colocar. Quando os ganchos são muito altos, a gente não pode cobrar da criança. Então, quando agora vocês forem, depois que acabar a live, vão lá no quarto do seu filho, da sua filha, vem como é que tá a estrutura do quarto deles. Está adequado? Ele consegue pegar os brinquedos, brincar e guardar? Porque senão você vai cobrar que ele guarde, mas ele não consegue alcançar onde ele tem que guardar. Então, tenta fazer. Podem ser caixas grandonas, coloridas, podem ser caixas pequenas. Comece a estimular a organização, né? Então, 2 caixinhas dessa aqui, ele já guarda os brinquedos do dia a dia. Uma outra coisa legal, aí é uma dica extra, tá? Ter uma caixinha dessa em cada cômodo da casa, porque as crianças se espalham os brinquedos pela casa, né? Nossa! Então, aí é legal que você já vai pegando, assim, pra manter a casa organizada, já deixa na caixinha. E depois você fala pra própria criança, ó, tem brinquedo seu lá na sala, vai lá buscar. Também tornando... Ela já traz na caixinha. Aí, não, a minha filha adora, ela fica carregando caixinha pra ela E se não tiver espaço pra caixinha, a gente tem cesto também, que dá pra deixar num cantinho. Exatamente. Então, esses aí são legais até pra guardar mantinha, cobertinha. Deixar a mão, né? Ele tem um visual bonito, né? Então, fica aquela coisa feia, né? No meio da sala. Não. E assim, quem tem criança sabe que o tempo inteiro é brinquedo. Vou pra cozinha, leva um brinquedo, leva. Então tem que ter um cantinho dela em cada cômodo da casa. Pode ser uma gavetinha, uma caixinha, um cestinho, mas sempre tem que incentivar. E sempre na hora que terminar o dia, recolher todos os brinquedos, levar para o lugar, para que ela possa dormir tranquila. Então, fazer disso uma rotina. Isso é muito legal. Sim, estabelecer para a criança, né? Que ela tem. Você brinca, mas você guarda, né? Consegue pegar e guardar. Isso é excelente, né? A minha carrega a caixa por toda a casa. E deixar ela brincar, né? A gente fala assim, não fica carregando essa caixa, vai quebrar a caixa. Aí ela fica insegura, né? Então deixa ela brincar com a caixa e tal. As caixas da Ordene são muito resistentes, tá? Não precisa se preocupar. Vai cair no chão, não tem problema nenhum. E elas não machucam, né, as crianças. Então, como você mostrou ali o gancho, que ele é arredondadinho na ponta. Então... o acabamento dele é perfeito, né? Pra não machucar. Que material que é esse, Cá? Que ele é um plástico durinho? Isso. Isso é legal. Aí também tem até as próprias travinhas, né? A gente tem as travinhas das caixas. Tanto dessa como... Essa aqui também é legal. Isso. Ela até... É fácil da criança, né? Fazer o Isso é legal. É autonomia para ela. Não é aquela coisa que aquela caixa toda resistente que ela não consegue nem abrir, ela fica frustrada. Minha filha, quando não consegue fazer uma coisa, ela joga as coisas no chão. Não consegui abrir. Aqui tem criança que chora também, né? É bem legal. É bem legal. É muito show. Tá, essas foram dicas ótimas, né? 5 dicas. Vamos recapitular elas, então. Então, a primeira é fazer esse desapego, esse descarte sempre dos brinquedos. A segunda é os brinquedos ficarem sempre à mão. Então, é importante sempre estar ali acessível. A terceira, usar caixas e cestos para guardar brinquedos, material escolar, porque as crianças fica mais fácil. Então, não adianta você criar também ali no guarda-roupa um monte de coisa. E a caixa e o cesto é aquilo que você pode pegar, colocar, tem um espaço delimitado. Isso é muito importante. Se você não tem um espaço delimitado, a bagunça vai voltar sim. A quarta, coloquei aqui, as etiquetinhas. Seja escrito, seja fotinho, para estimular, né? A gente falou também da importância das cores. E as 5 prateleiras, ganchos para poder pendurar roupa, para poder pendar. E as colmeias, né? Que também cria autonomia para a criança organizar. Meinha.
Ah, voltou. Voltou? Voltou. Aí. Exatamente. Então, são 5 dicas, né? Essas são imperdíveis, mas a gente tem mais algumas dicas. Mais algumas dicas não. A gente tem algumas dúvidas para você dar mais algumas dicas. Com Tá certeza. bom? Eu ainda Então, tô bem recheada. Se eu não souber, a Calimpinha responde. ah, então vamos lá para a primeira. Ela diz assim: tem um espaço muito pequeno porque eu moro em apartamento. No quarto da minha filha tem bicicleta, patinete, casinha de boneca, caixa de brinquedo, todos acumulados em um canto. Como eu posso fazer para organizá-los de forma que não fiquem aglomerados? Então, isso é muito importante. A gente tem que ver o que é de uso e se a gente tem um espaço adequado. Uhum. Geralmente, bicicleta a gente consegue colocar ganchos na parede para pendurar, para desocupar o espaço. Geralmente, bicicleta de criança fica menorzinha, então tem um espaço para casa. O que é, assim, ela falou que mora em apartamento. Eu moro numa kitnet, então é um apartamento ainda menor. E Uhum. tem espaço e tal, mas você tem que criar. Ver se a criança brinca. Não adianta ela ter uma bicicleta e ela nunca usa. Então, se ela tá Uhum. usando, vai ficar sempre acessível perto da porta, criar tipo um estacionamento. Não precisa tudo estar no quarto dela, tá? Isso é uma coisa muito importante, cara. Às vezes o adulto ele coloca tudo que é da criança no quarto e ela não tem espaço para brincar. Agora com a quarentena isso é muito perceptível, né? A gente tem que criar espaço para ela correr, para ela brincar, tal. Então, se tiver algum lugar próximo da sala que fique discretamente a bicicleta ou na área de serviço, alguma coisa assim, dá para colocar. Que são brinquedos que sempre vão para a rua. Até é importante saber disso, porque você vai para a rua, eles precisam ser higienizados e às vezes não ficam mesmo no espaço da criança. Ela Uhum. falou de patinete, que mais que ela falou que ela tem? Patinete, casinha de boneca e caixa de brinquedo. Então, as caixas de brinquedo é que a gente falou, é caixa mesmo, brincou, guardou na caixa, pronto, já está organizado, é isso Uhum. aí, não tem problema. Casa de boneca, é legal sempre estar visível para que ela possa estimular ali e brincar. E a bicicleta e o patinete foi aquilo que eu falei para vocês. Às vezes, ela não vai usar no quarto, não tem espaço para ela andar de bicicleta. Então, às vezes, não é o melhor local para ela guardar. Pode ser numa área de serviço, um cantinho, um armáriozinho escondidinho, dá para a gente poder colocar, porque ele é usado na rua, ele é usado no playground. Então, ele sempre vem com coisas de fora e é necessário uma higienização. Sim, né? Até porque uma bicicleta, se a gente for colocar na parede, pode ser que a roda suje a parede, e aí a gente cria um Então, problema, hoje é né? super comum. Apartamentos pequenos, a gente tem ganchos que a gente coloca e ficam para fora. Uhum. Do meu marido aqui em casa, eu moro numa kitnet, é pendurada na parede. Então, vai depender da onde que a criança andou também, limpar, né? Higienizar quando voltar para Mas é isso casa. que é importante. Não adianta você guardar a bicicleta depois que você acabou de usar. Você tem que higienizar as rodas para Exato. poder. E isso acontece com os brinquedos também. Às Sim. vezes a criança comeu alguma coisa, colocou a mão no brinquedo, ele fica. Então, estimular também essa limpeza dos brinquedos periodicamente. Sim. Tem a próxima, então. Minha filha tem dificuldade com a organização. Eu arrumo o guarda-roupa e ela bagunça tudo de novo. Acabo perdendo o ânimo para ficar reorganizando sempre. Ela tem 5 anos e gosta de escolher as suas próprias roupas com a minha vida, né? Como posso organizar de forma que faça sentido para ela e para que nós duas consigamos manter por mais tempo? Então, a primeira frase que você falou, ela organiza. Não é ela que tem que organizar. Ela tem que começar a deixar a criança também fazer. E até é uma coisa para a gente trabalhar, né? Porque a criança não vai deixar organizado como nós, mães, pais, tios, vão deixar. Então, isso aqui foi minha filha que organizou. Não tá por ordem de cor, não tá. Ela foi Não. enfiando aqui. Então, essa é a organização dela. Eu não cobrar muito dela, porque ela está começando nesse processo. Então, ela falou, ela tem 5 anos. O método Montessori, ele fala exatamente também sobre isso. A criança escolher o brinquedo dela, escolher a roupa. A gente, geralmente, no quarto, a gente tem os cabideiros altos. É a gente que escolhe a roupa da criança, é a gente que veste a criança. Então, aí tá o fato. Toda vez que ela for organizar, que ela for se vestir, escolhe 2 que você gosta. E faz ela escolher entre os 2. Porque aí você já está delimitando uma escolha. Exato. Isso ajuda muito a criança a ter esse sentido de que ela está escolhendo, de que ela tem essa autonomia, mas você já restringiu aos 2 que você gosta, entendeu? Então, é um trabalho muito legal. Isso serve tanto para brinquedos, como para roupas, material escolar. Quando você for comprar um material escolar, ela sempre vai querer aquele do personagem. Aí você fala, não, a mamãe não pode. A mamãe pode esse e esse. Qual dos 2 você quer? Sim, Isso porque é muito legal trabalhar isso com a criança. vai dar uma percepção de que ela está escolhendo, mas você já colocou as Delimitou opções. os limites. Então, quando ela falou assim, eu organizo, não é ela que tem que organizar. Assim, a gente vai fazer mas deixam alguns espaços em que ela se sinta organizando, né?
Porque o que ela faz bagunçar é porque ela tá estimulada a mexer nas coisas dela. É a roupa dela, é o sapato dela. Quantas vezes minha filha fala assim, eu quero ver meus sapatos. Eu pego aquele monte de sapato, ela brinca com os sapatos inteiro e depois a gente vai colocando na caixinha, como se fosse quebra-cabeça. Então, novamente eu falo, né? É brincar de organizar, mas ela tem que saber que ela pode pegar porque é dela. É que nem a gente vai lá, pega as coisas, bagunça e ninguém vai falar pra gente que tá bagunçado, né? Quando der na telha, a gente volta lá. Então, assim, a gente cobra muito deles porque a gente quer tudo no lugar, blá, 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 blá. Mas às vezes a gente mesmo não deixa no lugar. Então, Exato, isso é muito tem importante. Então, vamos para a próxima, né? Tá. Sobre prateleiras. Qual a melhor forma? No alto, onde meu filho não consiga alcançar para manter a organização por mais tempo, ou mais embaixo, para facilitar a brincadeira, de modo que também consiga organizar depois? Eu acho que a gente já respondeu isso, né? Sempre na altura das crianças, para que ela aprenda que ela tem que colocar de volta. O que a gente vai recomendar é que coloque em alto. Coisas que ela não pode ter acesso. E aí caímos no método Montessori de novo. Se o quarto é da criança, tudo na altura dela. Até as decorações que ela possa ver, espelhos, ganchos, tudo isso na altura dela. Nós construímos muito quartos para adultos, né? Tudo no alto, tudo fazendo. Na casa também, quando a criança vai começar a crescer, isso é uma coisa legal que também a Dani tem. Ela tem tudo de segurança para a criança, né? Exatamente, até trouxe alguns para a gente mostrar aqui, ó. Isso é legal, tá vendo? Tem porque a criança, ela começa a crescer, ela começa a explorar a casa inteira. Exatamente. Então ela vai colocar os dedos na tomada. Então a Ordene tem, né, as tampinhas de tomada. Vai começar a abrir todas as portas, gavetas. E aí a Ordene tem, né, esses ganchos. Olha lá. Aqui é direto. Aquela gaveta que a Laís não pode mexer, tá com os ganchos da Ordene. Sim. A gente tem protetores para todo tipo de armário, de gaveta, aqui a gente tem até, ó, de porta de vidro também. Se você tem um rack que tem um vidro ali também, né, para dificultar que a criança se machuque abrindo uma porta ou batendo por tudo. Isso vai depender muito da fase, cara. Conforme a criança vai crescendo, ela vai sabendo que ali ela não pode mexer, que ali ela não pode fazer. E isso também é educação e mostrar pela organização. Ó, a Henrique tá perguntando. Em cima do guarda-roupa não guardar nada, correto? Não é assim. Em cima do guarda-roupa você vai guardar aquilo que você acessa com menos. Isso tanto serve pra gente adulto como para as crianças. Que você não acessa todos os dias. Por quê? Na organização a gente tem um dilema assim. Tudo que não é visto não é lembrado. Então você tem que estar as suas roupas, você conseguir ver todas, os seus brinquedos, as suas maquiagens. Então a gente tem que deixar tudo para ser visto. Então geralmente o que a gente guarda no alto? Coisas que você só vai usar uma vez no ano, tipo a decoração de Natal. Quem tem filho, por exemplo, né? Acabou de ter filho, vai guardar as fraldas que estão muito grandes ainda, estoque de coisas. Eu guardo geralmente caixa de lembranças, estoque de material que eu não estou usando naquele momento. Então, no alto, você vai guardar aquilo que não usa todo dia. E na altura dos olhos, na parte de baixo, aquilo que você usa sempre. Isso é uma regra da organização. Você vai ver que se você fizer essa sequência em tudo na sua casa, vai fluir melhor. Porque às vezes a gente guarda um monte de entulho que a gente não usa perto da... E aí, aquilo que a gente precisa tem que pegar a escada, tem que subir, tem que fazer, e demora. Você perde tempo e fica frustrado. E serve tanto pra gente quanto pras crianças, né? A gente pensa que as crianças não têm... Essa é uma regra de ouro, assim. A gente olha pra criança e pensa, eu decido, né? Mas não, a criança também tem a autonomia dela, né? Então, ela também vai se frustrar. Aqui, por exemplo, eu tenho uma gaveta na cozinha que é a gaveta da minha filha. Ela sabe que as coisinhas dela ficam lá. Então, a gente tem que ter um espaço. Por quê? Porque a criança tem que se sentir parte da família. Sim. Ela tem que ela abre a gaveta, ela sabe que as coisas é dela, ela tira, ela bagunça, e depois coloca de volta. Então, ela tem que ter um espaço dela, ela tem que se sentir na casa dela. Às vezes ela sobe numa cadeira, ela quer saber, é uma fase de exploração, desde a fase infantil, a primeira fase da criança, e depois, mesmo depois de 6, 7 anos, aí ela já começa a ter essa percepção de que ela é membro da família. E aí ela tem que também fazer parte das tarefas domésticas. Minha filha também já faz isso, que é estimular. Ela já sabe colocar roupa suja no cesto. Então ela fala, mamãe, tá fedido. Vai lá e leva no cesto. Que amor. E é uma coisa simples, que ela sabe pegar e colocar. E às vezes a gente fala assim, não, a criança não vai colocar, vai colocar. Lógico, às vezes cai fora do cesto, né? A gente sabe que não é 100%. Mas só dela pegar, de estimular, é muito legal. Dela ter essa proatividade, né? Eu vou. É uma coisa que eu também fiz, por exemplo. Ela me vê muito varrendo a casa, limpando a casa. E
E eu fiz o quê? Eu comprei uma vassourinha e um rodinho para ela em tamanho pequenininho. Porque quando eu tô fazendo, ela quer fazer também. Eles são muito... É o que a gente faz. Eles imitam muito o que a gente faz. A gente tem que lembrar disso. Então, se a gente fala palavrão, se a gente é desorganizado, se a gente grita com eles, é o que eles vão fazer pra gente. Então, quando você quer conversar com a criança, o método Montessori também fala isso. Não adianta você gritar com a criança. Ah, para de fazer bagunça. Senta, olha nos olhinhos dela e fala assim, ó, olha, agora não é hora mais de fazer bagunça. A gente tem que ir almoçar. Porque é como se você quisesse ser tratado. Então, às vezes a gente perde a cabeça, isso é super normal, super assim. E que grita, ai, que bagunça. Não. Para, pensa e tenta se colocar no lugar da criança. Isso é muito legal. É um exercício difícil, mas é muito legal fazer. Porque se você não gosta que gritem com você, você imagina a criança ouvir você gritando com ela. É até um bloqueio, né? Quando a gente grita, nós adultos, a gente já não aprende direito. Imagina uma criança, né? Que tá em fase. Não, quando alguém grita com você, você já fica nervoso, você parece que você Retraído. tá os ouvidos e não quer escutar mais nada. Com a criança é a mesma coisa. Então, assim, se ela tá fazendo algo errado, para com uma voz tranquila, conversa com ela, porque às vezes a gente acha que ela não tá entendendo. Mas ela vai entender assim do que você gritando. Então, vamos para a próxima pergunta, que a gente já tá com um tempo bem curtinho. Já tá acabando, passou muito rápido. Muito rápido, nossa, assim, ó, incrível. E as dicas estão tão legais, né, gente? Sim! Coloca aí coraçãozinho, coloca joinha se vocês estão gostando das dicas. Então, vamos lá. O armário do meu filho é muito pequeno, moramos em apartamento. De novo. Dividi um lado para roupas e outro para brinquedos. Mas as roupas estão todas aglomeradas. Os casacos e jaquetas de inverno ocupam muito espaço e ficam junto com as de verão. Tudo num bolo só. Como faço para organizar? Não tenho espaço para tirar as de inverno quando for verão. Então, aí é super legal. Tipo, morar em apartamento pequeno, é o que a gente falou. Tem que estar visível e tem que ver se você está usando a roupa. Quando a gente fala de verão e inverno, é para você tirar aquilo que está aglomerado e colocar. As partes altas são excelentes para você fazer isso. Porque é uma parte que você não vai ficar acessando toda hora. Então, em cima do armário, você pode colocar uma caixinha com as roupinhas que já ficaram. Já coloca lá para ficar super acessível ali, né? Enquanto você não está usando. E até mesmo os backbags, né? As backpacks também são excelentes para colocar Sim, lá. A gente pode colocar uma roupa de inverno num backbag, ele triplica ali o espaço que tu tem, coloca numa caixinha e tu consegue colocar vários, né? Vários casaquinhos. É fundamental. Assim, a gente fala muito disso, né? De ganhar espaço. E com a backpack você coloca, tipo, roupas de inverno, cobertas que você não tá usando, brinquedos às vezes que você quer também tirar, coloca. E aí vem a nossa dica número 1. Talvez ela tenha mais coisas do que realmente usa. É legal ela fazer uma triagem, ver se ela tem um lado só para roupa, um lado para brinquedo, tem alguma coisa errada aí também. Tem muita coisa aí para ver se tá usando ou não. Faz uma seleção, vê o que realmente usa, para poder liberar espaço. Isso é importante e faz bem para a saúde. Tenho mais duas últimas perguntas. Como fazer minha filha gostar de organizar de modo que ela não veja como um castigo? E como fazer com que ao longo do tempo ela comece a devolver as coisas para o lugar? A gente já deu várias dicas sobre isso. Torna a organização uma brincadeira. Não vamos organizar. O que a gente tem mania de falar é assim, agora acabou a brincadeira, vamos organizar. Não. Agora vamos... Olha como vai mudar. Agora vamos brincar de organizar. E cria. As crianças gostam muito, elas são muito competitivas. Cria dinâmicas. A mamãe vai colocar na caixa mais rápido que você. E isso e aquilo. Faz essas brincadeiras. Isso vai fazer ela ver a organização como uma brincadeira. Isso vai se tornando natural. Aí ela vai começar a organizar sem você pedir para organizar. Isso vai ser super natural. Você vai perceber isso. Testa aí e depois conta pra gente. E a última pergunta, que a gente tá com o tempo bem contadinho, é: como posso começar a organizar de forma que faça sentido para a minha filha? Como descubro o que faz sentido para ela? Dependendo da idade, conversa com ela. E a gente falou muito das dicas lúdicas, né? Cores é muito legal para qualquer tipo. Eu adoro, eu sou a louca da papelaria, eu gosto de usar corzinha diferente de caneta e tal. Então, cores são muito estímulo para as crianças, geralmente é a que mais faz sentido. Desenhos, faz ela desenhar uma boneca, cores, então, faz ela desenhar uma boneca, faz o próprio desenho dela, adesivos de personagem que ela gosta. Então, de repente ela gosta da Minnie, faz uma caixinha com a foto da Minnie, ali a gente vai agora guardar as bonecas. Descubra quais são os personagens favoritos dela. Se tiver o bonequinho, faça o bonequinho ser o ajudante dela na organização. Isso são estímulos lúdicos para incentivar a organização.
A gente tem que descobrir formas de como a nossa criança funciona, como ela pensa, né? Sempre E cada uma tem uma personalidade diferente. Tem aquelas que são mais agitadas, e a gente vai ter que ir encontrando maneiras. Por isso que o método Montessori traz muito disso, de ouvir a criança, ver o que ela realmente está precisando. Porque às vezes a criança quer ficar quietinha e a gente está querendo estimular ela a fazer. Sim. Então, às vezes, ela está querendo ficar quietinha na dela. Então, respeita o momento dela, né? E ela vai perceber. Uma coisa que é engraçado no método Montessori é, por exemplo, por que os brinquedos não podem ficar espalhados no chão? Porque ela mesma vai andar pela casa e ela vai tropeçar, cair, se machucar. Quando a criança percebe isso, ela mesma vai recolher os brinquedos do chão. E também a gente não pode também se apavorar. Ah, tem brinquedo aqui, tem brinquedo ali. É normal, né? A gente tá dentro de uma quarentena, as crianças estão fechadas dentro de casa. A gente acaba se frustrando, mas é um tempo muito diferente, né? Tanto pra gente quanto para as crianças. É uma fase, adaptação, rotina. Exato. Rotina é muito importante. E as crianças Cria não esse estão... hábito, Elas não... é natural. Exato, e elas não estão tendo contato com outras crianças no momento, né? A maioria está em casa com seus pais e aí elas acabam fazendo a bagunça dela porque a gente está invadindo o espaço delas também, né? Então, é isso mesmo. Então a gente tem que respirar, vai dar tudo certo e aos pouquinhos a gente vai, né, introduzindo a organização na vida das crianças também. É um estímulo. Então, a autonomia para as crianças é importante. Aí que está perguntando, Fernandes, o método é o Montessori, que ele fala exatamente disso. Ouvir a criança, respeitar a criança, dar oportunidade para que ela também se estimule, é muito legal. A casa tem que mudar, exatamente, cara. Olha lá, a casa tem que mudar junto com a criança, desenvolver. A criança vai perceber o brinquedo que ela não usa mais, às vezes ela fala, ai, nem brinco mais com isso. Sim, e a gente aqui na Ordene, a gente acompanha todas as fases de desenvolvimento das crianças, né? Como você disse, com a linha Joy, que protegem as crianças bebezinhas. Tanto quando aí a gente vem pra Radical Color, pra Bell, pra Log, que tem vários cestinhos, várias caixas. E aí chega nas adultas aqui que adora a linha toda. Exatamente. Aqui a gente usa, aqui em casa a gente usa pra tudo também. Vamos falar, né? A Ordene tem organizador para a família inteira, independentemente da idade. Todos os ambientes, indiferente da idade, tem para todo mundo. Então não tem desculpa para ser bagunçada, para ter a casa fora de ordem. Então é só você escolher aquele organizador que faz sentido, que caiba no espaço que você tem. E vocês viram, a variedade da Ordene é muito grande. Então você tem que ver aquilo que vai encaixar com o que você precisa, no local que você precisa e pronto. E aí padronizar, deixar tudo bonitinho e organizado. Exatamente. E aí pode me seguir lá no meu Instagram que eu dou várias. Isso aí, siga lá Kalinka no @KalinkaCarvalho. Kalinka, muito obrigada por todas essas dicas, por estar aqui com a gente, né, compartilhando todo o teu conhecimento, sendo tão lúdica, tão didática, que isso faz muita diferença. Que bom que vocês gostaram. Sim, demais. Muito obrigada por participar com a gente, por topar estar sempre aqui junto com a gente. Obrigado, né? Mês das Crianças, eu espero que as crianças tenham aproveitado o Dia das Crianças, que vocês curtam agora a criança que existe em vocês também, durante a quarentena. A hora de brincar, sentar, brincar com as crianças é legal, é divertido e faz bem para a saúde. Exatamente. Obrigada, Kalinka. Um beijão para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau. Beijo. Vou ficar aqui agora com as minhas caixinhas favoritas da Bel, organizando as minhas canetinhas coloridas. E vamos lá no Insta da Kalinka, que tem muita dica lá, né? Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo.